o selo não é mérito. Diga, o selo é graça. É por graça, amados. Nós vamos entender que fomos escolhidos e não autopromovidos. Diga, escolhidos. Fala, jamais autopromovidos. Entenda isso, o selo é graça. Fala, o selo é graça. Não é por mérito, porque em Efésios Paulo diz, não é pelo nosso próprio merecimento, mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Então nós temos entendido que esse escolhido de Deus não é algo que nós precisamos nos autopromover. E hoje eu vou trabalhar de uma forma muito profunda, então fique atento à palavra. Mais uma vez eu digo, se não ouviu domingo e quinta-feira, não deixe de ouvir, porque isso aqui o apóstolo disse essa expressão, é bússola para o nosso ano de 2026. É bússola para mim, é para você, para as nossas famílias. E eu estou, amado, com essa palavra talvez como nunca, fervendo no meu coração. Estou aqui agarrado, aliançado, o apóstolo ia pregando, isso ia, causando algo espiritual dentro de mim, as células do meu corpo iam respondendo a isso, e eu creio que você também vai viver algo sobrenatural. Nós viveremos algo sobrenatural da parte de Deus em 2026. Você está crendo dessa forma? Eu vou repetir, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está movendo para o meu e para o seu bem. A palavra profética está em Ageu 2, verso 23, que diz assim, naquele dia, diz quem, igreja? Então veja que é Deus que está dizendo, Deus está falando, e quando Deus fala, nós nos submetemos. Diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, o governador, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Levante uma das suas mãos e fala assim, eu fui escolhido para reinar com Cristo. Diga, eu fui escolhido para este tempo. Diga, eu recebo da parte de Deus um anel de selar, para que eu venha exercer governo, diga, poder dos céus aqui na terra. Curve sua cabeça, vamos falar com esse Deus. Pai, nós te damos honras, louvor e glória. Senhor, Tu és o Deus Altíssimo, Tu és o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Tu és Emanuel, Tu estás conosco. Obrigado, Jesus, por essa manhã que nós podemos mais uma vez receber uma palavra. Obrigado, Pai, porque desde os primeiros minutos, segundos deste domingo, deste culto, nós já estamos vendo o Senhor agir, mover. Nós queremos que milagres aconteceram aqui, libertações aconteceram aqui, prodígios aconteceram, e o Senhor continuará agindo agora através da pregação, Jesus. Portanto, eu me submeto ao Teu Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor em mim e através de mim, a falar, a dar direção, ao Senhor exortar, ao Senhor, Pai, conduzir os corações a uma palavra, Jesus, profética, que já está já está vigorando sobre nossas vidas, já está nos conduzindo, Pai, para um 2026 de reinar, um 2026 de poder, de autoridade. Então que esta palavra continue a nos dar direção, exortação. Eu oro para as mentes aqui, Jesus, talvez alguém ainda com uma mente cauterizada, uma mente, Senhor, orgulhosa. Eu creio que hoje todo orgulho cairá por terra. Eu creio que toda altivez, Jesus, todo sofisma, Senhor, nada disso impedirá o Teu agir, porque quando o Senhor fala, Jesus, tudo se submete à Tua voz. Tu és a voz do milagre. Nós oramos, Pai, que o Senhor possa falar profundamente aos corações aqui. Aqueles que estão em casa vão ouvir essa mensagem em outro momento. Fala-nos, porque já entendemos que o selo não é mérito, é a Tua graça. Fomos escolhidos e não autopromovidos. Assim oramos em o nome santo de Jesus Cristo. E aqueles que foram selados com o Espírito Santo digam amém e amém. Você vai dar uma salva de palmas de alegria. Obrigado, minha tia. Meus irmãos amados, família bendita, eleitos de Deus, escolhidos para viver, para reinar com Cristo nessa geração, em um tempo profético, em um tempo de autoridade e de governo espiritual. E você diga glória a Deus. Eu inicio dizendo que nós estamos, vou ser redundante, iniciando o ano de 2026, dando norte para as nossas vidas espirituais. Você sabe que a vida espiritual, ela é aquela que rege todas as áreas da nossa vida. E eu estava dizendo, volto a dizer que estamos iniciando, e Deus está nos dando esse norte. E nós não estamos iniciando apenas com uma expectativa humana, porque você sabe que muitos começam com uma expectativa humana. Qual que é a expectativa humana? Aquele povo que faz promessas vazias. O povo que fala, esse ano vai acontecer, esse ano. E não, que nós não devemos esperar o melhor, porque do povo de Deus, e aqueles que são filhos de Deus devem sempre esperar o melhor do Senhor. Mas eu não estou falando de uma promessa vazia, de alguém que pula uma onda e acha que vai acontecer alguma coisa, de alguém que usa uma roupa íntima e acha que vai prosperar ou fazer ou casar, essas coisas que o mundo pensa. Promessas vazias, promessas que você sabe, os especialistas da neurociência digam que não passa do dia 17 agora de janeiro, é o dia dos desistentes.
Aqueles que prometem, eu vou falar sobre isso dia 26, segunda-feira, já fica aqui um parênteses para você estar comigo no office, vai ser uma aula do Espírito para nós aterrissarmos tudo isso e vivermos um 2026 poderoso. Mas eu estou dizendo de expectativas espirituais, diga comigo, expectativas do Espírito. Não expectativas humanas, mas uma expectativa debaixo de uma direção espiritual clara. Então nós vamos hoje mais uma vez, meu amigo, meu irmão de fé, meu irmão camarada. A Lurdinha que gosta dessas expressões, né? Nós vamos juntos, de forma clara, de forma ousada, de forma espiritual, caminhar em uma trilha, em uma jornada que Deus já decretou que será um ano de governo e de reino sobre as nossas vidas. Então não é algo nebuloso, não é algo obscuro, mas é algo claro da parte de Deus. Você sabe que Deus ele não começou 2026 nos dando uma lista de promessas, como eu disse, soltas, mas nos entregando uma palavra, eu vou usar essa expressão para você entender, uma palavra mãe, uma palavra profética, uma palavra, um macro, uma visão abrangente para que nós possamos construir na nossa vida, o nosso ano de 2026, uma palavra que sustenta todo o ano. Qual que é a palavra? O ano do selo de Deus. Diga, o ano do selo de Deus. Então, à medida que nós vamos caminhando nessa série, o Espírito Santo não apenas nos anima, não apenas anima o nosso coração, mas ele nos ajuda a transformarmos a nossa mentalidade. Paulo nos ensina isso em Romanos 12, você conhece a palavra, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então esse processo de renovação de mente, ele vem toda vez que nós abrimos a palavra, toda vez que você está cultuando, que você está sendo exposto às escrituras. Então a nossa mente, ela vai sendo ajustada, a nossa mentalidade vai sendo mudada. Se você olhar para quem você era antes de Cristo e depois de Cristo, com certeza você é outro. E não só antes de Cristo e depois de Cristo, mas mesmo depois de Cristo, você vem sendo mudado e transformado pelo caráter dele, e você vem desenvolvendo a salvação com graça, com louvor, com temor e com tremor. Então essa mentalidade ela vai sendo transformada, porque não adianta, igreja, nós queremos uma autoridade sem nós primeiro entendermos quem nós somos. Então a autoridade está intimamente ou diretamente ligada à identidade. Fala comigo, a autoridade está ligado à identidade. O que eu estou dizendo nessa introdução? Que você, antes de ter autoridade, precisa entender qual é a sua identidade. Não adianta você desejar governo sem você entender o que significa escolha. E não escolha humana, mas escolha espiritual. No mundo, nós estamos vivendo um tempo onde todas as previsões são negativas. Todas as previsões, elas são de derrota. Por isso que nós precisamos ir para a palavra, porque de fato o mundo vai passar por muitos colapsos. Você vê a geopolítica, você vê, iniciamos um ano, os presidentes dos Estados Unidos começam a prender alguns ditadores, as coisas, a geopolítica começa a se mover, os anúncios começam a acontecer, e nós precisamos entender que isso vai ter um reflexo, mas nós não somos guiados pelo reflexo do mundo, nós somos guiados pela determinação do céu, amém? Então, no domingo passado, nós aprendemos que o selo nos chama à reconstrução. Quinta-feira eu falei, e nós entendemos que a promessa exige movimento. Fala com a sua boca, promessa exige movimento. Exige. Eu falei exige. A promessa, ela exige um movimento. E eu fui muito confrontador da parte do Espírito quinta-feira para falar que nós não somos emocionados, onde nós recebemos uma promessa, ou não devemos ser assim, emocionados. E eu dizia, a promessa não é sofá, a promessa é para que você se levante, não é conforto, é para que você se mova. Então nós entendemos quinta-feira que promessa é movimento, é trabalho. E hoje o Espírito então quer nos levar a um nível mais profundo. Então antes de Deus ele confiar a autoridade, ele nos revela que nós fomos escolhidos. Então Deus tem nos revelado este selo para que nós possamos exercer essa autoridade. E você sabe que essa verdade, ela confronta o ego. Eu quero aqui com muito amor, respeito, mas com muito posicionamento dizer que egos serão confrontados aqui nessa manhã. Por que, Bispo Fê? Porque se o ego não é confrontado, não há transformação. Se a carne não é confrontada, se a mentalidade não é confrontada, se a visão não é confrontada, não há transformação. Então essa manhã o Espírito nos confrontará, o nosso ego será confrontado. A religiosidade será confrontada, a cultura atual será confrontada, porque nós vivemos em uma geração que valoriza muito o mérito, valoriza muito a performance e automaticamente valoriza e tem valorizado, por isso que eu pus no tema, essa autopromoção. As pessoas hoje, elas se autopromovem. As pessoas hoje, elas buscam gurus especialistas e elas trazem uma autopromoção. E isso é feito de uma forma hoje, como dizia os antigos, abaciada. Mas nós não precisamos nos autopromover. Quando nós sabemos quem nós somos, eu disse, governo está ligado à identidade. Por isso eu vou saber quem eu sou em Cristo, antes de eu poder reinar e governar. Então essa é a geração que nós vivemos. Mas quando nós vamos para a Bíblia, igreja, a Bíblia nos apresenta um reino que funciona de uma maneira oposta.
O reino de Deus é totalmente contrário ao que está estabelecido nesta terra. Deus, ele não escolhe porque alguém é capaz. Deus, ele escolhe justamente o contrário. Ele capacita porque ele escolheu. Então Deus diz, olha, eu não vou escolher você porque você tem boas habilidades. Pelo contrário, Deus, ele escolhe os seus, ele elege os seus, e aqueles que foram escolhidos recebem então agora uma capacitação do Espírito Santo para que possam vir a exercer aquilo que é a determinação e a vontade, o desejo do coração do Pai. Você consegue entender isso? Por que isso é maravilhoso? Porque isso nos coloca num lugar onde o amor do Pai nos cobre. Porque Deus não vai por merecimento. Porque se fosse por merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui nessa manhã. Por nosso próprio mérito? Absolutamente. Agora, pela escolha e pela graça de Deus, nós somos o que somos, e porque fomos escolhidos, então vem agora uma capacitação espiritual. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui da parte de Deus nessa introdução? Então, quando nós olhamos, vamos para a palavra profética, para o governador da época do passado, Zorobabel, nós vamos perceber que Zorobabel, ele não pediu o selo. Ele não chegou diante de Deus e falou, Deus, me dê o selo, me dê o anel. Zorobabel não pediu o selo, Zorobabel não se promoveu, é o que eu estou dizendo como tema, ele não se autopromove. Zorobabel, ele não se apresentou como sequer um candidato. Senhor, eu estou aqui, se quiser me usar, se for da tua vontade, não. Zorobabel não fez isso, não pediu o selo, não se autopromoveu e não se apresentou como candidato. A Bíblia diz simplesmente, o Senhor diz da parte do profeta, por que te escolhi? Alguém vai dizer, por que ele escolheu Zorobabel? Porque Deus é soberano. Por que te escolhi? Então essa frase, ela carrega algo, ela carrega um peso espiritual que você precisa traduzir, aterrissar para a sua vida. Lá em João 15,16, a palavra diz algo parecido, diz, não fostes vós que escolheis a mim. Então a Bíblia é muito clara sobre esta escolha, não fomos nós que escolhemos a Jesus, ele está dizendo, é o próprio Jesus dizendo, ele diz, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vás e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Fala assim, o fruto de Deus permanece. Permanece na vida de quem? Daqueles que foram escolhidos. Jesus começa dizendo, não foi você que me escolheu, Tony, fui eu que te escolhi. E porque eu te escolhi, agora há um fruto que deve permanecer. Ele diz, eu vos escolhi, designei, permanece, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome vou-lo conceda. Veja, eu digo isso muito nos cursos de oração, as pessoas gostam do finalzinho, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vou-lo conceda. A Bíblia diz que se eu pedir ao Pai, a Bíblia diz que aqueles que foram escolhidos, consegue entender o que a revelação diz? Os filhos amados, eleitos e escolhidos, esses têm autoridade. Por quê? Porque foram escolhidos pelo Pai. Porque o fruto de Deus permanece. Então a escolha de Deus, ela antecede a nossa resposta. A escolha de Deus, ela vem antes de você dizer sim. Isso aqui é maravilhoso, porque Deus já havia decidido por nós. Alguns ficam loucos ou bravos quando nós pregamos isso, mas isso é a determinação de um Deus totalmente soberano. A escolha dele antecede o nosso sim. Antes de você entender o processo, Deus ele já determinou o destino. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você está lá no meio perdido, como dizem, né? Quem é você na fila do pão? Você está perdido lá, onde que vai acontecer? Você não entendeu nem o processo que você está vivendo. Deus já determinou o seu destino. Esse é o Deus de prognoses, de presciência, como diz o apóstolo Pedro. Eleito segundo a presciência, que é isso? Determinação e graça de um Deus soberano. Então veja que esse é você em Cristo Jesus. Nós então, igreja, não podemos esquecer que nós servimos a um Deus que é totalmente soberano. Diga, o meu Deus, Ele é totalmente soberano. Não é como um colega meu, pastor, que é muito famoso, que diz, eu concordo que Deus é soberano um pouco, não tanto quanto o Fernando. Eu falei, não pode, meu amigo. Deus é totalmente soberano, porque Ele escolhe, Ele determina. Amém? Até a água ungiu a mesa aqui. Bispo Fê, por que você está falando tudo isso nessa introdução? Porque, igreja, isso nos ensina que o selo, ele não nasce da vontade do homem. Isso aqui nos coloca sempre nos nossos lugares e nós passamos a entender, ou talvez lembrar que o selo, ele parte da soberania de Deus. E aí nós precisamos então, nessa introdução ainda, para eu fechar, alinhar algo muito importante com você. Ser escolhido, eu disse quinta-feira, fala comigo assim, ser escolhido não significa... Não, você tem que falar que nem a minha intuação, fala não significa... Você sempre pode fazer melhor, aprenda com o seu pastor. Ser escolhido, igreja, não significa... Fala, ser escolhido não significa... ter vida fácil. Tem escolhidos aqui que podem dizer um amém para essa palavra? Então você está entendendo o que eu estou dizendo. Danielzinho Santilo, recém-casado. Ser escolhido não significa que nós vamos ter uma vida fácil. E aí que está o romantismo, como estou dizendo desde quinta-feira, do povo de Deus.
Não, mas Deus me prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu que no mundo você teria aflições. Mas ele também prometeu e diz para você ter bom ânimo. Então você entende que o selo não significa uma vida fácil, pelo contrário, significa uma vida vencedora. Se você for um pouco racional, não precisa nem ser muito espiritual, eu só posso ser vencedor se eu lutar por algo, sim ou sim. Eu só posso ser vencedor se eu passar por alguma coisa que eu mereça, ou que eu mereça o mérito, né, que eu vença, e aí sim eu me torno que é um vencedor. Então a Bíblia vai nos colocar, Davi falou que nós vamos passar por um vale da sombra da morte, e se eu passo por esse vale da sombra da morte, eu posso ter a certeza que Deus é comigo. Mas tem um passar de um vale. Então eu quero alinhar isso com você nessa introdução, que não significa ser escolhido ter uma vida fácil. Na maioria das vezes significa justamente o contrário, que nós vamos ter uma vida difícil. Eu falei quinta-feira, o culto que está poderoso, a mensagem de quinta-feira, eu falava assim, se eu soubesse algumas coisas, que quando eu pedi a Deus, o caminho seria uma jornada de muito trabalho, talvez eu não teria pedido, de muito suor, de muito sofrimento, porque a gente pede mirando na consequência, né? No fim, a gente se esquece da jornada, é o que eu disse, a gente nem entendeu o processo, Deus já está no destino. Aí teve coisas que eu falei, Deus, e coisas listas, tá? Não estou falando de nada ilícito não, vontade, sonhos espirituais, Deus, eu declaro, eu creio, Pai, isso que o Senhor me inspira, Deus falou, é isso que você quer? Então amém, então você vai, aí, qual que é o caminho para chegar naquela promessa? É uma trilha que você fala, Jesus Cristo. Se eu soubesse, eu tinha ficado quieto, né? Era melhor ficar quieto. Então, fala comigo, ter o selo, para nós fecharmos a introdução, não significa ter uma vida fácil. Então vamos começar a aterrissar as coisas aqui, vamos começar a adiantar. O povo de Deus tem romantizado essas coisas espirituais. Eu quero que você repare o cenário que o povo estava vivendo, o povo de Deus aqui no tempo de Zorobabel. Zorobabel, ele foi escolhido num tempo de ruínas. Eu falei um pouquinho de Neemias quinta-feira, você pode ouvir essa mensagem também. Ou seja, ruínas, o que significava naquela época? Um templo destruído, o templo de Zorobabel, e significava também uma oposição política. Significava, faça um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, escassez econômica, desgaste emocional do povo. O povo estava saindo do exílio, lembra disso? Tinham ficado presos na Babilônia durante anos, e agora eles estão saindo do exílio. Então ele herda um cenário, Zorobabel, ele herda e ele é instituído num cenário totalmente contrário, um cenário destruído. Ele não vai se estabelecer em um reino estruturado. É que quando nós ouvimos reinar com Cristo, a gente já imagina algo pronto, estabelecido. Zorobabel tinha uma palavra, uma promessa, porém tudo estava destruído. Então entender esse cenário, ele vai nos trazer uma real clareza. Eu quero que você tenha essa real clareza. Qual que é essa real clareza? Da nossa missão em Deus. E você vai entender hoje comigo que não é porque nós temos uma promessa que a nossa vida será fácil. Porque é justamente a promessa que Deus vai usar. O Marco 0, de hoje até a promessa se cumprir, Deus vai trabalhar nesse caminho, o seu ego, o seu caráter, os seus pecados, talvez, eu não sei, mas Deus vai tratar muita coisa nesse caminho, você precisa estar pronto para isso. Zacarias 4, você sabe que Zacarias e Ageu foram os dois profetas que se levantaram para profetizar sobre Zorobabel, sobre o tempo dessa reconstrução. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Esse, alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são do Senhor, que percorrem toda a terra. Então nós estamos entendendo isso desde domingo passado. Deus, ele escolhe pessoas que conseguem permanecer quando os começos são pequenos. Eu falava isso no office quinta-feira. Falava, olha, esse começo para nós, bispo, mas são 31 anos. Mas Deus tem nos falado que existe dentro desses 31 anos um novo começo. E se você for parar para pensar, nos últimos 5 anos, Deus, ele começou coisas novas no nosso meio, com o recolher da nossa mãe. Então nós estamos também, talvez, em um humilde começo. E nós precisamos ter essa clareza para nós não desprezarmos esses humildes começos, porque Deus, ele trabalha nos humildes começos. Deus trabalha com coisas pequenas. Então Zorobabel tinha um prumo. O profeta diz, olha, há um prumo, alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então Deus escolheu pessoas que conseguem, vou repetir, permanecer quando os começos são pequenos, quando os aplausos eles não existem, quando os processos são longos. Por que eu falo que essa palavra ardeu tanto no meu coração? Porque enquanto o apóstolo pregava no dia 31, e essa palavra ia sendo digerida no meu coração, ele falava, ora, Zorobabel estava sendo muitas vezes provado no seu caráter, sendo testado, porque todos estavam desanimados, mas Deus dizia, Zorobabel, há um prumo nas suas mãos. E eu tenho dito, amado, que isso é profético. Deus também tem visto o nosso esforço aqui como em Cristo Vive local, como igreja, nos últimos 2, 3, 4, 5 anos. Então a gente entender que essa promessa e esse selo não vai trazer uma vida fácil, porque o selo ele não vem quando tudo está pronto.
Quando que vem o selo? O selo vem quando Deus decide confiar. E Deus já decidiu confiar em nós. Pergunta para mim, quando, Bispo Fernando? Pergunta para você acordar aí no seu lugar. Pergunta para quem está ao seu lado, quando que o selo veio? Pergunta. Ele fala, que selo? Onde que eu estou? Eu já falei que tem uns irmãos que eu não sei se é sono, ataque epilético, né? Uma coisa assim. Quando que o selo vem? Quando que Deus decidiu confiar? Fala comigo, antes da fundação do mundo. Fomos selados. Então não é algo de agora, é algo que Deus traz clareza, Deus manifesta, mas que já foi feito. Romanos 9,16 diz assim a palavra de Deus: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. A gente tem uma figurinha, não sei se chegou para você, bora correr, você já recebeu essa figurinha? Quem riu já entendeu. É a figurinha do Bispo Rai dando 500 voltas aqui com um contrato na mão no aniversário da igreja. Bora correr. Aí passa meu pai correndo assim, ó. Quem fez? O meu pai quer saber quem fez a figurinha, diga-se de passagem, tá? Estenda isso a técnica toda. Amém, pessoal do vídeo? Não depende de quem quer ou de quem corre. Mas, você está lendo a palavra comigo? Não depende de quem quer ou de quem corre. Mas de usar Deus, Ele já usou a sua misericórdia. Ou seja, fomos selados pela misericórdia de Deus. Então isso, mais uma vez eu ratifico, não elimina o esforço, mas reposiciona o esforço. Traz esse senso de responsabilidade, porque o esforço ele não vai comprar o selo, não é por um trabalho que você faz, você vai merecer, não é por mérito, é por uma determinação de Deus. Então o esforço ele é a consequência do que? Da escolha de Deus. Agora nós vamos nos esforçar e nos empenhar, porque Deus decidiu confiar em nós. E quem entende que foi escolhido, então não se acomoda. Quem entende que foi escolhido aqui nessa manhã? Deixa eu te ensinar algo. Quem entendeu que foi escolhido, então não fica num lugar de acomodação, mas se levanta e se compromete com aquilo que foi escolhido da parte de Deus. Então veja que, é o que eu disse quinta-feira, promessa não é sofá, é para você se levantar e dar direção. Então não é porque você tem uma promessa que você tem que falar, estou esperando em Deus. Não, tem uma promessa, então agora eu me levanto e me comprometo para honrar a promessa que Deus fez sobre a minha vida. E aí quinta-feira eu falei sobre movimento. O que eu estou dizendo aqui, igreja? O selo ele não pode ser tratado como uma vaidade espiritual. Aquele que foi escolhido com um peito de pombo, andar sem temor. Pelo contrário, tem que trazer para você um santo temor, um temor reverencial, como dizia minha saudosa mãe. Não é para você andar soberbo, porque soberba vai trazer ruína. Porque quem sabe que é uma geração escolhida, entendeu que a escolha de Deus gera em nós responsabilidade. Então nós, Cristo vive, temos uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós somos escolhidos por Deus. Olha que responsabilidade nós temos. Não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, Ele usou para as nossas vidas. Então esse anel de selar na Bíblia, ele sempre vai aparecer apontando para governo, para a representação daquilo que é autoridade, uma autoridade delegada. Só os reis tinham um anel de selar, você sabe, eles selavam as cartas, as correspondências, e aquilo dizia, olha, isso aqui foi selado por alguém que tem poder, por alguém que tem autoridade, por alguém que exerce governo. Então quem recebe esse anel passa a falar e passa a agir em nome de uma outra pessoa. Então veja que nós agora não podemos mais agir de acordo com a nossa vontade, porque nós somos selados para a responsabilidade que temos de cumprir a vontade daquele que nos selou, daquele que colocou o governo sobre as nossas vidas. O que diz a palavra? A nossa pátria não é esta pátria, a nossa pátria ela é espiritual. A palavra de Deus diz que nós somos cidadãos dos céus, que nós somos carta escrita do Deus vivo. Então você representa uma embaixada que não é deste mundo, meu amado. Ah, mas eu vou para a Argentina, para Portugal, eu sou italiano, eu grito porque eu sou italiano, eu faço, quer dizer, eu falo baixinho porque eu sou oriental. Amado, você pode ter a cultura que for, mas existe uma cultura sobre a sua cultura terrena, que é a cultura do reino de Deus. E é essa que você tem responsabilidade em você exercer essa cidadania do Espírito. É este selo que Deus está te lembrando nesse domingo de manhã. E quando a gente fala de selo, eu tenho feito esse paralelo junto com o apóstolo, não tem como sair um pouco de José. José, ele deixa isso muito claro, é um exemplo. Olha o que diz em Gênesis 41, 42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete e da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então José, ele não recebeu o anel no dia do sonho. Quando que José sonhou? Quando ele era filho de Jacó, lá atrás.
Quando José está lá com seus irmãos, ele tem um sonho de Deus. Ele vê o céu abrir, os feixes, ele vê todos se curvando, ele traz a revelação. Agora, quando que vem o cumprimento do sonho de Deus na vida de José? Lá na frente, depois de muitos anos. Então entenda, eu quero que você entenda, José não recebeu o anel no dia do sonho, José só recebeu o anel depois do processo. O que eu estou trabalhando com você aqui? A sua expectativa no Senhor. Muitos chegam, eu queria que muitas pessoas estivessem nesse culto ouvindo isso, porque isso é de Deus. Você pode pegar esse trecho e enviar para muitas pessoas, porque muitas pessoas chegam no culto, muitas pessoas chegam aos caminhos de Deus, e elas chegam do mundo, e elas vêm de um mundo destruído, e quando elas chegam aos caminhos do Senhor, e elas têm um encontro com Cristo, isso é maravilhoso, isso é algo extraordinário, e elas começam a entender das promessas de Deus, e nós temos uma responsabilidade, principalmente eu como pastor, de agora falar, olha, existe um tempo, existe um propósito, porque as pessoas querem algo imediato, ainda mais a geração de hoje, então elas vêm, ouvem uma promessa, elas falam, mas por que a minha família não se consertou? Por que meu casamento? Por que isso não aconteceu? Porque agora existe um processo, você ouviu o sonho, quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo da parte de Deus? Você ouviu a promessa, agora Deus vai te talhar, então a gente entende que o confessar Jesus como Senhor e Salvador não é a linha de chegada, mas é a linha de partida. Se você encara o confessar Jesus como cheguei, agora pronto, finalizou, não, você está só começando. E não é uma corrida de 10 metros, é uma corrida, é uma grande maratona. Então nós precisamos ensinar a geração atual a trabalhar essa expectativa, porque tem promessas? Tem. Por que Deus não está fazendo na minha vida? Por que Deus não está agindo? Porque você está no meio de um processo. José teve o sonho, mas entre o sonho ser dado por Deus e o cumprimento da promessa teve todo um processo, teve todo um tempo, e é nesse tempo que Deus vai trabalhando, é nesse tempo que Deus vai agindo, é nesse tempo que Deus vai muitas vezes provando. A nossa fé vai ter que ser provada. Paulo vai dizer, uma vez que a nossa fé foi provada e confirmada, qual que é o problema? Muitos não têm a fé confirmada, só a fé provada, não entendem que tem que ter a fé confirmada. E aí chega a prova, pula do barco, fala, eu vou para outro lugar, eu vou buscar outra alternativa. Por quê? Porque tem promessa e não se cumpriu na minha vida. Então você é aquele filho mimadinho, o alecrim dourado do reino gospel, que se a coisa não acontece, tem que dar uma mamadeira para você, passa a mão e falar, faz carinho na barbinha do papai, aquelas coisas. Vocês não veem essas coisas, né? Só eu que vejo. Fala comigo assim, do sonho à promessa tem um processo. Qual que era o processo de José? Ele foi levado lá, ele foi primeiro jogado no poço, foi tratado no poço, aí ele vai ser tratado na casa de Potifar, vai ser tratado na prisão, aí a prisão agora acabou, aí tem um esquecimento de mais uns 2 anos, que o cara esquece de falar dele pro rei lá, pro faraó, e ele fica lá esquecido na prisão. O que é isso? O processo, Deus tratando. Tem um livro muito bom, você conhece o nome, José, o filho amado, irmão odiado, eu conto muito essa história lá. Então este processo talvez seja onde você está. Então eu não vou reinar, vai reinar. Vai ter uma hora que a promessa vai se cumprir, mas entenda, você não precisa esperar chegar para reinar, porque José governou em todo lugar que ele estava. Onde ele era colocado, ele já era um governante. Você também já tem esse selo sobre a sua vida. Você está entendendo o que Deus está dizendo da parte de Deus, meu amado? É por isso que eu tenho dito que a promessa ela não pode ser romantizada. O selo, ele não vai ignorar os processos de Deus na nossa vida. O selo, ele só confirma que o processo deve ser bem vivido. É o que eu estou dizendo, para mim é muito claro, porque a minha vida com Deus nos últimos 5 anos é muito clara. Deus, eu achava que ia ser de uma forma, Deus falou, você não sabe de nada, os meus pensamentos são muito maiores e melhores que os teus. Pegou tudo, virou de cabeça para baixo, pôs num liquidificador, apertou o botão, quando achei que tinha acabado, ligou de novo, pôs numa velocidade máxima, quando eu falei, acabou, ele pegou, não, joga numa estufa lá. Eu falei, Deus, e nós continuamos nesse processo, mas eu posso dizer para você que mesmo ainda no meio desse processo, o que Deus tem feito dentro de mim, meu amado, que Deus tem talhado, forjado, o quanto isso tem sido... e se eu tivesse ceifado o processo? E se eu tivesse caído fora do processo? Eu teria ceifado o aprendizado, você consegue entender? Então Deus não vai ceifar o processo, Ele não vai tirar o processo, para que o aprendizado não seja ceifado da sua vida, para que ele não seja retirado da sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo da parte de Deus? O aprendizado, ele só vem depois do processo. Então 2026 tem uma promessa, mas se prepara. É o que eu digo, na subida que a canela engrossa. Talvez você já tenha começado o ano falando, Deus, mas assim, dessa forma. Deus tem uma urgência de trabalhar no seu coração. Porque você foi chamado para um tempo como esse, para você exercer governo. Então talvez você esteja olhando para si mesmo, nesse início de ano, pensando, mas eu não sou mais preparado. Quando você fala, você dá o seu exemplo, você sim, você é o pastor, mas eu não sou bem preparado. E aí são as vozes que vão gritando dentro da sua alma. Eu não sou bem preparado, eu não tenho todos os recursos. A pergunta que eu faço, você acha que eu sou mais preparado e que eu tenho todos os recursos? Obrigado.
eu não sou o melhor preparado, eu não tenho todos os recursos. São vozes. E essas vozes falam em todas as nossas mentes. Porque dentro desse processo de Deus, a coisa maravilhosa do Evangelho é você entender que Deus fala no nosso coração. Deus fala conosco. Mas o inimigo também, ele nos confunde. E aí você tem que ter o discernimento para entender qual é a voz de Deus e qual que é a confusão do inimigo. E essa voz pode dizer para você, não vem de Deus. Quando você começa, mas eu não tenho recurso, eu não sou preparado, eu não me sinto pronto. Você acha que eu me sentia pronto para assumir o que Deus colocou no meu colo? Você acha que eu tinha todos os recursos para assumir? Você acha que nós como igreja, olha para nós como igreja. Somos a igreja mais bem preparada para essa empreitada. Eu levei meu filho ontem na piscina, à noite, porque férias eu não tenho mais o que fazer com essas crianças. Jesus Cristo. Era 10 horas, não, era 8 horas da noite. Eu falei, vamos para a piscina, em nome de Jesus, vamos para a piscina, vamos para a piscina. Aí desceu a mãe de um amiguinho, ficou na minha frente. Eu falei, Deus, eu só queria ter um tempo de paz. Você é o pastor, né? Eu falei, eis-me aqui. E eu, um peixe no olho, não, um olho no peixe. O que é como é a expressão? É isso aí. O que eu ia falar? Um peixe no olho, outro... Igual o seu Madruga, né? Violar Tocão. Um olho no peixe, outro no gato. Estava lá, olhando as crianças, e a mulher lá, porque a igreja, porque isso, porque Deus. Eu falei, Deus, vamos para o gabinete piscinal, é essa a palavra que eu queria vir. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei a contar um pouquinho do testemunho. Aí eu já não gosto de falar, né? Quando eu comecei a contar a história, a mulher chorava, a mãe do amiguinho chorava, e falava, isso, você tem que contar isso. Eu falei, Deus tem nos chamado. Mas isso é maravilhoso. E aí Deus falava no meu coração, você não era o mais preparado, você não tinha todos os recursos. Então quando eu venho aqui e prego para você, meu amado, é algo que nós estamos vivendo como igreja. Nós não éramos os mais preparados, nós não tínhamos todos os recursos, nós podemos dizer, mas eu não me sinto pronto. E eu quero dizer para vocês, Zorobabel também não se sentia, Neemias também não se sentia, José também não se sentia, Davi também não se sentia, Abraão não se sentia, Moisés não se sentia, nenhum se sentia. Então se você não se sente, bem-vindo ao clube dos heróis da fé. Você não precisa se sentir o melhor, você não precisa ter todos os recursos, você só precisa entender que você foi escolhido por um Deus que vai manifestar uma capacidade sobrenatural para você cumprir o desígnio dele nessa geração. Para resumir, o que nós precisamos? De corações ensináveis, igreja. Eu não sei se você tem a oportunidade de liderar pessoas. A coisa mais difícil, Soraya, é quando a gente quer liderar alguém que não tem um coração ensinável. Não tem como você ensinar algo para alguém que não quer aprender. Não tem como. Eu só posso discipular aquele que primeiro enxerga a minha autoridade sobre a vida dele, que tem um vínculo comigo, que ama a minha vida. Aí sim eu posso ensinar. Se a pessoa não tem esse coração ensinável, eu posso falar, eu posso pegar as métricas, eu posso fazer, eu posso dar cambalhota, não vai aprender porque não tem um coração ensinável. Então que nós venhamos a entender que o nosso coração nesse ano de 2026 tem que ser muito ensinável, para que nós venhamos a aprender o que Deus quer nos ensinar em todo esse processo. Então quando nós falamos de Zorobabel, ele também não estava, mas Deus disse, eu te escolhi. Deus disse, eu vejo Zorobabel um prumo nas suas mãos. Me ajuda a pregar para quem está só, fala assim, Deus colocou um prumo nas suas mãos, Ele te escolheu, Ele te elegeu. Você não precisa ter todos os recursos. E quando Deus escolhe, deixa eu te contar a boa nova, que é o Evangelho, as boas novas de... Quando Deus escolhe, Cristo vive, Ele mesmo sustenta. Mas eu não tenho recurso, Diaconisa Isaíma. Nós como igreja também não tínhamos. Como é que chegamos até aqui? Deus nos sustenta. Porque quem tem o provedor tem a provisão. Diga glória a Deus por isso. Daniel 7,18 diz a palavra de Deus, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Quando receberam o reino de Deus de eternidade em eternidade, digam glória a Deus. Então aqui, igreja, está algo muito profético nessa manhã da parte de Deus. 2026 não será apenas um ano de 2026 ele será um ano de muita resistência, nós sabemos disso. Porque os governos, as políticas, as previsões, nós não vamos negar esta realidade. Mas eu quero dizer que para nós que somos escolhidos, também será um ano de um posicionamento nunca visto. Quando o apóstolo fala da parte de Deus, que a igreja, que nós temos uma missão de restaurar coisas do seio da igreja, eu tomei isso para mim, que você tome para você. Restaurar a imagem de Cristo. As pessoas chegam para Jesus hoje, mas elas chegam para um templo, elas chegam para uma experiência gospel, elas não conhecem de fato o Salvador. Porque elas vêm pelo pão que Ele pode dar. O pão que Ele pode dar. É o que eu estava dizendo no começo. Mas cadê as irmãs de dados? Cadê a minha parte? Cadê o meu? Cadê? Você não veio aqui para receber, você veio aqui para servir. E aí nós temos uma igreja consumista na geração do século 21. E Deus está falando, essa igreja consumista tem que morrer para uma igreja servidora nascer. Quantos querem fazer parte de uma igreja que serve, que tem uma responsabilidade, que mais do que buscar as mãos de Deus, podem buscar o próprio Deus. E quando tem o próprio Deus, a consequência são as bênçãos derramadas sobre as suas vidas.
É isso, igreja. Então a Bíblia nos conta a história de um homem. Eu quero ir para a segunda parte falando um pouco sobre isso. Um homem que se via pequeno, sem capacidade de liderança. E eu gostaria de trazer, porque enquanto eu preparava esse esboço, Deus trazia à minha mente muitos irmãos nossos, muitos personagens bíblicos. Mas existe um que ele trazia exatamente essa fala: quem sou eu? Como que eu vou agir? Como que eu vou fazer? E quando nós falamos que o selo ele é uma escolha de Deus, nós precisamos olhar então para a vida de Gideão. Talvez você conheça a história dele. Eu quero só, talvez como também um segundo pano de fundo em tudo que nós estamos vivendo, trazer um pouquinho de Gideão, porque essa fala dele nos pega. Gideão, você conhece a história, Deus ele escolhe Gideão, e a escolha de Deus por Gideão não é depois que Deus vê o currículo de Gideão, não é depois que Gideão sequer, como eu disse, que nem Zorobabel, se voluntaria. Não teve nada disso também com Gideão. Deus não escolhe ele pela autoconfiança ou pela posição que ele ocupava ali, mas Deus escolhe Gideão, por quê? Por uma determinação e a soberania dele. Então Gideão ele não estava também em um palácio, Gideão não estava em um altar, Gideão não estava em evidência. Por isso que eu quero que você entenda, porque quando você vê talvez eu pregando aqui, você fica nessa comparação, mas a igreja, mas o pastor, mas quem sou eu, mas isso. Gideão não estava à frente, Gideão não tinha liderança, Gideão não tinha autogoverno, Gideão era talvez um vitimistinha. Ele era alguém que, eu não tinha um palácio para governar, não tinha um currículo de um grande herói, mas havia uma decisão soberana de Deus sobre a vida de Gideão. E a Bíblia nos diz que ele estava então malhando trigo no lagar, estava escondido, estava tentando preservar ali dos midianitas o pouco que ele tinha. A Bíblia diz que ele malhava o trigo para pôr a salvo dos midianitas. E quando a gente olha para Gideão, Gideão era um homem então dominado pelo cenário atual, pela opressão que ele vivia, pela limitação do momento. E é exatamente ali, neste cenário, que o anjo do Senhor aparece e declara algo que vai mudar completamente a vida de Gideão. E o que o anjo declara da parte de Deus é algo totalmente contrário da realidade que Gideão vivia. Por que eu quero dar uma pausa aqui? Porque todas as vezes que você entra aqui, tem um homem de Deus, tem um anjo que prega e fala a palavra de Deus para você. E eu sei que a palavra de Deus ela é totalmente contrária àquilo que você vive como realidade. E aí você fica nessa luta, nessa dicotomia do que Deus está falando e o que você está vendo. Só que Paulo já nos preveu a curva. Nós não vivemos pelo que nós vemos, e sim pelo que nós cremos. Então entenda que quando você está exposto à palavra de Deus, a um pastor que te guia segundo a vontade de Deus, você não tem que ficar lutando com a sua realidade. Você tem que falar, se Deus está dizendo, eu creio e eu recebo essa palavra e eu vou viver isso. Porque quando o anjo aparece, ele não fala, você é o menor, você é o pequeno, você não tem currículo, os midianitas vão te pegar. O anjo, ele aparece e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Eu estou aqui da parte de Deus dizendo, o Senhor é contigo, homem e mulher valente. Bispo Fê, se você soubesse quanto está a minha conta financeira, você não diria isso. Se você soubesse onde eu moro, o quadradinho, se você soubesse o quanto eu estudei ou o quanto eu não estudei, se você soubesse de onde eu venho, se você soubesse, eu quero dizer para você que Gideão talvez tivesse os mesmos dilemas, as mesmas crises existenciais. Você sabe que malhar trigo não era o lugar de malhar trigo, o trigo era malhado no lagar, ou seja, ele estava improvisando com o que ele tinha ali, ou seja, todas as condições eram contrárias, até o lugar que ele estava escondendo o trigo não era o lugar apropriado. Ele podia dizer, mas olha só, ele até dizia, né? Olha, eu não tenho nada, quem sou eu? Mas o anjo não vem falar da perspectiva dos midianitas, o anjo não vem falar da perspectiva da realidade que ele estava vivendo. O anjo vem com a direção de Deus e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Será que tem pessoas valentes aqui da parte de Deus nessa manhã? Olha quem está do seu lado e fala, o Senhor é contigo, homem valente. Se é uma mulher, diga mulher valente. Se essa pessoa estiver no stories agora, fala, o Senhor é contigo. Larga o celular e presta atenção no culto. O Senhor é conosco, igreja. O Senhor é conosco, igreja. Por que você dá tanta ênfase? Porque isso aqui muda toda a história, meu amado. Você não é que fala do Satanás é com você. Tem gente que fala, o Satã eu quero, ele o chifrudo. O que é isso, meu amado? Deus é conosco, igreja. Deus é conosco. Então que se levantar o vento? E se a chuva vier? Deus é comigo. Isso é autoridade. Bispo, mas como que você prega desse jeito? Amado, eu prego sabendo que quem me sustenta e me leva para onde eu estou hoje é a mão poderosa de Deus.
Deus é comigo, Deus é contigo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. O Deus que era com Gideão é o Deus. Vamos só lembrar dessa história. Está lá em está lá em Juízes 6. A palavra de Deus diz assim: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Brizita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. É você escondido, falando: deixa eu guardar, deixa eu esconder, porque já me tomaram isso, já levaram isso, já levou, a minha esposa já foi embora, meu marido não quer saber, o meu filho já foi. Você está lá sem saber como guardar o resto. Era a condição de Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: glória a Deus, o Senhor é comigo, anjo. Foi isso que ele respondeu. Agora você vai se ver aí. Ai! Está na tela aí? Você está lendo a palavra comigo? Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos veio tudo isso? Bispo, ele não falou dessa forma. Ele talvez não, mas você deve falar. O Senhor é comigo? E eu estou passando por essa crise financeira. O Senhor falou que eu vou reinar, mas eu estou aqui perdendo a minha família, perdendo a minha vida, perdendo não sei o quê. Veja que não é a palavra, mas é o sentimento que é expressado. Você consegue entender? Mais do que o que ele falou, é como ele falou. É um sentimento de negatividade. É um sentimento de não crer naquilo que Deus está falando dos céus. E é assim que vive a igreja de hoje. Se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir ao Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe o que Gideão está fazendo? Ele está trazendo a realidade dele e colocando na frente do anjo. Ele está trazendo a realidade dele e colocando todas as dores dele, falando: se isso que você está falando fosse verdade, então por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Eu sei que quando uma palavra profética é lançada, o inimigo fala na sua voz: se isso aí fosse para você, você não estaria. Mas eu quero lembrar que José recebeu o sonho e não reinou no outro dia. Davi foi ungido e não foi rei no outro dia. Ou seja, tem o processo. Agora não é você questionar, é você ter a responsabilidade de se levantar e submeter a isso. Então talvez você veja como Gideão: quem sou eu? Então virou o Senhor para ele e disse. Então veja que agora Deus está dizendo: vai nessa tua... Sabe o que eu amo da palavra de Deus? Que Deus muitas vezes, Léo, Deus não está nem aí para o nosso vitimismo momentâneo. Porque Gideão está trazendo todas as suas dores, os seus gatilhos emocionais. Ele está trazendo os seus traumas de infância. Ele está trazendo todas as suas condições. E Deus pega e fala: ai, eu tenho uma empatia com você, Gideãozinho. Ai, faz carinho na barbinha do papai. É isso que ele fala? Deus continua dando a mesma direção, igreja. Deus olha e diz o Senhor, o que diz a palavra? Vai nessa tua força. Deus poderia dizer: pensando bem, não vai dar, Gideão. Os midianitas são melhores, são maiores. Mas o Senhor apareceu e ele diz, qual verso que eu estou lendo? 14. Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está dizendo para a igreja Cristo Vive nessa manhã: ei, porventura não fui eu que vos enviei? Não fui eu que vos levantei? Não fui eu que vos dei um propósito nesta terra? Vocês querem colocar condição acima da promessa? Vocês querem colocar condição acima da visão? Não é assim que funciona. E Deus não está nem aí para a dor de Gideão. Ele fala: só vai, Gideão, vai nessa tua força, homem valente. Aí você fala: agora ele entendeu, né? Põe um 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, Gideão, com que livrarei Israel? Eis que a minha casa, olha os traumas de infância, eis que os meus traumas, eis que os meus gatilhos, a minha casa é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Aí o Senhor voltou e falou: Gideão, eu tenho empatia com você. O Senhor voltou, coloca para mim: e tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só. Você consegue ver que o diálogo da parte de Gideão não está nem aí para Deus? Deus não está nem aí para o diálogo dele. Deus está falando: Gideão, eu te levantei com um propósito, querido. Eu te escolhi, eu não estou nem aí que era o teu pai, eu não estou nem aí para nada. Você é um eleito, você tem um selo e você vai agora então ferir os midianitas como se fosse um só homem. Agma, um só homem, Agma. Eu estou dando ênfase nisso porque a gente prega e muitas vezes é janeiro, o povo:
sou eu? Aí eu venho aqui, não, Deus é contigo. Quem sou eu? Quinta-feira, Deus é contigo. Ele não sabe o que aconteceu lá. Domingo de novo, Deus é contigo. Quem sou eu? Aí é fevereiro, quem sou eu? Eu já perdi até os meses. Abril, maio, junho, julho, e vai. Quem sou eu? Quem sou eu? E Deus, ele não muda o discurso. Deus continua falando, mas a promessa é essa, a visão é essa, vai na tua força. Vai nesse lugar. Não estou nem aí para quem você é, para a sua condição, para a sua humanidade. Eu te escolhi, eu te elegi. Há um selo, há um governo de Deus sobre a tua vida. Isso aqui, igreja, nos ensina algo poderoso. Deus, ele não chama pelo que ele vê. Deus, ele não chama pelo que nós sentimos, pelo que nós vemos, né? Deus chama pelo que ele está enxergando em nós, não pelo que nós vemos. Deus nos chama não pelo que eu estou sentindo. Hoje eu estou me sentindo fraco, então Deus não vai me chamar hoje. A Bíblia diz, diga ao fraco, forte sou. Diga o pobre, rico sou. Você está vendo que a Bíblia nos ensina a confessar contrário da nossa realidade. Se você empreender isso, se você aprender isso e entender isso, a sua vida começa a ter outro horizonte. É algo poderoso. Gideão, ele se sentia pequeno, fraco, incapaz, mas Deus já o via como instrumento de libertação para uma nação inteira. A resposta de Gideão, ela só revela a mentalidade dele e também dos cristãos desse tempo. Ai, quem sou eu? Ai, por que eu... Senhor, como eu livrarei Israel? A minha família é menor, eu sou o menor da casa de meu pai. Em outras palavras, igreja, é o que eu disse, é o sentimento, é o que ele está dizendo, é como ele está dizendo. Ele estava dizendo, olha, eu não tenho pedigree algum, eu não tenho estrutura, eu não tenho força. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não discute com limitações humanas, porque você não vê Deus tentando provar nada para Gideão. Gideão, quer saber, vamos entrar num acordo aqui. Não, Deus não vai ficar discutindo com a sua limitação humana. Deus, ele apenas reafirma a escolha dele divina sobre as nossas vidas, meu amado. Não fique você achando que Deus vai sentar do outro lado tomando café com Deus Pai. O podcast, Deus fala, eu respondo. Amado, Deus, ele dá uma direção. E você que se submete à direção de Deus, é assim que funciona, querido. Esse negócio de Deus é meu parceiro. Amado, Deus é o Quírio, sentado num trono. Ele diz, cumprirei toda a minha vontade. O meu conselho permanecerá de pé, diz o profeta Isaías da parte de Deus. E você está achando que vai sentar com Deus Pai, vai tomar um café com ele, chamar ele para ser seu truta. Ele está falando, eu vou cumprir o que eu determinei. Gideão, não estou nem aí para o seu sentimentalismo humano. Cara, isso aqui gera em nós uma força do Espírito, meu amado. Isso aqui tira alguém de um vitimismo, um ostracismo, aquela coisa, ninguém me chama, ninguém me liga. Deus está dizendo, eu já te dei uma palavra. Você já ouviu um pastor pregar que quem tem uma palavra? Espero que você tenha ouvido, porque eu preguei o ano inteiro passado falando sobre isso. Tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. Gideão tinha uma palavra. Eu não tenho pedigree, eu não tenho força. Ele falou, não estou nem aí. O Senhor responde, olha, eu estou contigo. E porque eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como um só homem. Amados, eu quero dizer para você que o selo ele nunca vem porque nós somos suficientes. O selo ele vem porque Deus determinou estar conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero que você observe algo ainda mais confrontador. Mesmo depois dele ter sido escolhido, aí você fala, tá bom, Gideão, baixou a guarda lá, né? Fala, aí vamos ver como agora vai vir a provisão de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque depois que ele foi escolhido, ele recebe um exército não maior, mas um exército menor. Deus fala, agora você vai reduzir o exército. Coloca para mim o verso 2 do capítulo 7. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. Aí você fala, mas não é possível, Deus me chama para uma guerra, eu já sou pequenininho, eu já sou o menor, eu tenho um exército grandioso. Ele fala, não, tem muita gente com você, Gideão. Fala assim comigo, Deus tem pensamentos e planos muito melhores e maiores que os meus. Mas isso aqui é Deus. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia glorificar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, os ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. Olha só, eu vou ensinar algo para você. Os medrosos e tímidos sempre são a maioria. Não esteja nesse grupo. O Senhor fala, os medrosos e tímidos volte e se retire da região. E voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Voltou mais ou ficou mais? Voltou mais. Ou seja, tinha mais medroso e mais tímido. Disse o Senhor a Gideão, agora tá bom. Não. O que o Senhor disse? Gideão, ainda há muito povo, há povo demais. Faz-os descer a água, ali tu provarei. Aquele quem eu disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo. Não, esse não irá.
Verso 5, fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. É o filtro, Deus fazendo a peneira. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Verso 6, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens, chegou no número que Deus queria, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, ou seja, vazem todos os outros, cada um para o seu lugar. Igreja, por que eu estou trazendo essa passagem aqui? Para você entender que Deus ele começa com 32 mil homens, e de 32 mil ele vai reduzir para 300. Faz a conta aí. Qual é a porcentagem disso aí? Eu não sei fazer a conta. Se alguém fizer, grita aí. 1%. Olha, você tem 32 mil. Tira esses caras, vai com 300. Vai só com esses 300. Mas Deus, eu sou os midianitas. Posso fazer um parênteses aqui? Posso, igreja? Amém? Você sabe que nos últimos 2 anos, 3 anos, que Deus ele nos tira fisicamente do nosso antigo espaço. O que eu ouvi de gente falando, você não tem noção. A igreja acabou. O negócio era com a mãe. Quando eu falo aqui, vocês acham que é mentira. O Satanás levantou a Jezabel para falar, sua igreja vai ficar com 80 membros. Falou na minha cara. Lembra do que eu falei da alma do pastor na série que eu falava um pouco? Imagina tudo isso acontecendo, você perde a mãe, o Satanás começa a dar profetada do inferno, aí começa a vir, aí... E Deus falava, Fernando, vai ficar quem tem que ficar. Gideão, amados, é a testificação que Deus não precisa de números, Deus não precisa de multidões, Deus precisa de corações quebrantados, Deus precisa, não é quantidade, é qualidade. Você consegue entender isso? Porque na multidão, nos 22 mil, tinham muitos tímidos e medrosos. Deus falou, esses não servem. Nos 10 mil, tinham muitos que imitaram o cão. Deus falou, também não serve. Agora tinha 300 caras ali que Deus falou, é com esse, Gideão. Eu queria te ensinar algo pastoral. Para de olhar para a quantidade. Para de olhar para o número. Porque se fosse pela quantidade, Moisés e Arão, Josué e Caleb seriam 4 contra 3 milhões de pessoas no deserto. Toda a congregação querendo voltar. E os 4 falando, não vamos voltar. 4 contra milhões. Você poderia dizer, mas está todo mundo falando, mas está todo mundo indo, mas estão todos vivendo. Eu já entendi que eu não estou nem aí para o que estão vivendo. Não estou nem aí para a quantidade. Deus tem qualidade. Deus tem pessoas que são selecionadas por Ele, de uma forma soberana. Por que isso aqui é tão importante? Deus estava ensinando para Gideão e todo Israel. O selo não depende, Gideão, de quantidade. O selo depende daqueles que têm uma dependência de mim. Não é sobre quantidade, é sobre dependência, igreja. Deus ele não sela pessoas para que confiem em números. Deus não sela pessoas para que confiem em recursos. Deus não sela pessoas para que confiem na força do braço. Deus sela pessoas para que confiem no braço dele, na força dele. Não por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito que diz o Senhor. Então aqui, igreja, está uma verdade poderosa que você precisa aprender nesse domingo de manhã. Quem é escolhido por Deus precisa desaprender a confiar em si mesmo. Se você foi escolhido por Deus, você tem que falar, eu não confio mais no meu braço. Eu falo para o corpo ministerial, no nosso CCM, que vai voltar em breve, que é o nosso treinamento de liderança da igreja. Eu falo, olha, se não for Deus a liderar essa igreja, eu não teria capacidade de fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho que acordar todos os dias e falar, Deus, se não for o Senhor, não vai dar. Isso é viver na dependência de Deus. Quando eu começar a falar, quando não, isso não vai acontecer. Mas se, já peguei o jeito, eu já sei. Amado, é aí que cai. Tem que ser todo dia, a dependência vem do Espírito. A dependência é de Deus. Fala comigo, quem é escolhido por Deus, precisa desaprender a confiar em si mesmo. Me ajuda a pregar quem está ao seu lado. Fala assim, desaprenda hoje, meu amado, no começo do ano, a confiar em você mesmo. E aprenda a confiar em Deus. Então Gideão, vamos finalizar o culto. Gideão, ele venceu não porque ele era forte, mas porque ele foi obediente.
Ele não venceu porque ele tinha uma espada poderosa, mas porque ele tinha uma direção clara, e você está tendo uma direção clara também nessa manhã. O selo não transformou Gideão em alguém autossuficiente. O selo transformou Gideão em alguém totalmente dependente de Deus. Então entenda, o selo não é para autopromoção, você entendeu o tema agora? É graça, é para você ser dependente dele. E isso aqui conecta diretamente com o que nós estamos vivendo nesse ano. Muitos querem um selo para se sentirem grandes. Só que na verdade, meu amado Deus, ele usa o selo para nos manter pequenos aos nossos próprios olhos, mas grandes aos olhos dele. Então o selo não é autopromoção para você estufar o peito e falar: agora eu sou um selado, agora eu vou viver, agora deixa comigo. Não, é para você se sentir pequeno aos seus olhos, mas grande nas mãos de Deus. Você está ouvindo Jesus falar no seu coração essa manhã? Gideão, por que eu estou finalizando com Gideão? Porque Gideão venceu, porque ele entendeu que não era sobre quem ele era, mas era sobre quem Deus era com ele. Não era sobre a naturalidade dele, porque ele era o menor dos Manassés, ele era o menor da casa do pai, ou seja, ele era nada. E ele aprendeu que não era sobre a humanidade dele, mas era sobre quem ele era no Espírito, em Deus. Por isso, se você se sente pequeno, limitado no começo desse ano, inseguro, quero dizer para você, saiba disso. Isso jamais, nunca impediu no passado Deus escolher alguém, como não vai impedir no futuro também, no presente. Deus escolheu alguém, Deus já te escolheu. Diga: eu fui escolhido por Deus. Eu sei que muitas vezes, esse tipo de pessoa que Deus escolhe, ele é esse tipo de gente que na humanidade se sente pequeno. Eu sei o que eu estou pregando. Aos olhos. Como que eu vou fazer? Quem sou eu? Mas você precisa entender essa linha tênue para você se posicionar no Espírito. E no Espírito ter a convicção de que você foi escolhido por Deus. Isso absolutamente vai gerar uma soberba, uma altivez, um orgulho. Pelo contrário, hoje nós estamos desaprendendo o nosso orgulho, a confiar em nós mesmos e a confiar em Deus. Então põe para mim, Enoque, Deus, ele não chama os confiantes, Deus chama os disponíveis. Tem alguém disponível aqui para Deus nessa manhã? Deus, amados, quem Deus escolhe, Ele mesmo desarma do orgulho antes de vestir de autoridade. Então Deus está tirando todo orgulho. Eu falei em dezembro e vou repetir aqui. A primeira série que nós pisamos nesse cinema foi Gilgal, o Recomeço. Gilgal, o orgulho, ele é deixado. Em Gilgal, a santidade, ela é reafirmada. O opróbrio é tirado. A circuncisão foi feita. A impureza tem que ser tirada. Você precisa entender isso, porque nós ainda estamos nesse lugar. E Deus quer que nós deixemos tudo o que é orgulho antes de nós avançarmos. Corpo ministerial, pastores e bispos, vou falar sobre isso em breve numa reunião com vocês. Deus tem me falado, só tem avanço quando tudo de fato for tratado. Não dá para colocar coisa debaixo da capa, debaixo da tenda, não dá. Isso traz pecado para toda uma congregação, traz queda para toda uma congregação. E Deus está falando aqui, olha, precisa desarmar o orgulho, para que ele possa revestir de autoridade. Eu finalizo dizendo nesses últimos 9 minutos, o selo, ele não é apenas para uma conquista material. O selo, igreja, é para um governo espiritual. O governo sobre pensamentos, o governo sobre emoções, sobre decisões, sobre família, sobre negócios, sobre influência. Abra sua mente para isso. O selo é para isso. Então quando nós falamos sobre um governo, talvez você imagine, sabe, somente algo físico, algo material ou algo empresarial. Mas eu gostaria que como seu pastor, que você também focasse no governo dos seus pensamentos, no governo dos seus sentimentos, emoções. Eu falei quinta-feira, amado, não vou permitir que mais um ano você arraste traumas do passado, problemas de crise existenciais. Isso tem que acabar hoje em nome de Jesus. Não dá para entrar em mais um ano com os mesmos problemas. Não dá. Quem sou eu? Que você? Onde eu vim? Deus já falou quem você é em espírito e em verdade. Foque no governo das suas emoções. Não adianta querer governar fora sem primeiro você governar por dentro. O governo tem que começar dentro de você primeiro. Toda decisão, toda mudança, ela deve acontecer primeiro de dentro para fora. Em 1 de Pedro 2,9, a palavra de Deus diz: vós sois, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sei por que você está falando isso, porque isso aqui é sua identidade em Cristo. Quem sou eu? Você é uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que você tem que entender. Como é que isso aqui vai ficar... Como é que isso aqui grita do céu para você e você vai ficar gritando dentro de você, mas mas mamãe, mas o papai, mas quando eu era pequeno, quando eu tinha amado, Deus já curou tudo isso, já restaurou tudo isso dentro de você. Se você caminha aqui com essa igreja, talvez há 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu posso dizer para você, cara, que Deus já tratou isso, Deus já curou isso. Larga você, solta das mãos aquilo que Deus já soltou do seu coração, solta disso, libera isso.
Por que eu estou dizendo isso? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. O que são virtudes? Boas dádivas, coisas boas, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilha. Você tem que entender nessa manhã que eleição gera identidade. Isso aqui é uma equação para você gravar no teu coração nesse começo de ano. Eleição, você foi eleito em Cristo Jesus, sim ou sim? Eleição gera identidade, identidade gera autoridade, e autoridade gera governo. Eu quero o governo, você precisa saber quem você é primeiro. Tem identidade no meio do caminho. Tem a sua eleição no início da jornada. Então não tem como governar fora se primeiro você governar por dentro. Eu vou terminar, meu amado, eu vou dizer para você que quem entende identidade vive uma vida agora numa constância com o reino e com o céu. Quem não entende identidade vive numa vida constante por uma validação humana. Você pode me validar, você pode bater palma, você pode me chamar, você pode... Esse não entendeu identidade. É uma busca constante, isso cansa, por uma validação de homens. Aí a pessoa compra o carro que ela não pode para querer ser validada, ela quer usar roupa tal, ela quer ir no lugar tal, ela quer comer não sei aonde. Para quê? Para que ela sinta pertencente a um grupo de pessoas. Você não precisa disso, você não precisa ter para ser. Você é raça eleita, você é propriedade exclusiva, você é filho de Deus. O que você tem não importa, meu amado, porque você é isso, é autoridade de Deus concebida, eleição. Então o governo só acontece quando você entende isso dentro de você. Eu finalizo dizendo para você, o selo ele não exalta o homem, o selo revela a soberania de Deus sobre a nossa vida. O selo do Espírito Santo de 2026 é para revelar a soberania de Deus. Se você estava achando que você já ia chegar no trabalho amanhã, Gastão, eu vou chegar lá, abafando. Selo está ligado à responsabilidade. Zorobabel não tinha um palácio para governar. Pelo contrário, estava tudo em ruínas. Mas Deus falou, Zorobabel, eu vejo um prumo na tua mão, porque eu te escolhi. O anjo chega para Gideão e fala, ser forte, homem valente, Deus é contigo. E Deus está dizendo para você nessa manhã as mesmas coisas. Deus está dizendo, Cristo vive, eu vejo um prumo nas suas mãos. Cristo vive, vocês são valentes. Cristo vive, há um desígnio de Deus sobre a vida de vocês. Preciso ver, esse domingo ele é só motivacional, é só inspiracional. Esse domingo não, amado, mais do que isso, mais do que inspiracional, é direcional. Deus está dando direção. Deus está ativando coisas no seu espírito. O que nós estamos vivendo nesse início de ano, meu amado, o que nós estamos vivendo nessa primeira série, por isso que eu falo, isso aqui é poderosíssimo. Como eu queria que toda a igreja pudesse ouvir isso e viver isso. Que isso aqui muda a vida, isso aqui transforma o ano de uma pessoa, transforma a vida de uma pessoa. O que nós estamos vivendo nessas primeiras mensagens dessa série baseada na palavra profética não é sobre uma emoção momentânea, não é sobre um êxtase da carne, é sobre um alinhamento do espírito, meu amado. Deus diz quinta-feira, fundamentos têm que ser alinhados. O que nós estamos vivendo nesta manhã da parte dos céus é um alinhamento de expectativas, é um alinhamento de corações sendo alinhado ao coração de Deus. Sabe, se Deus ele está dizendo que é o ano do selo, Ele também está dizendo, eu confio em você nesse tempo, filho, porque eu te selei para este tempo. Você pode dizer, mas Zorobabel, mais Davi, mais José, mais qualquer outro, Moisés, eles foram levantados por um tempo, e nós estamos sendo levantados para esse tempo. Olha para o nosso lado, tudo está em ruína. A igreja se encontra em ruínas, as instituições estão falidas, virou comércio dentro da obra de Deus. Mas Deus está dizendo, eu vejo um prumo na mão de vocês, Cristo vive. Que você entenda que Deus te chamou para governar neste tempo. Que você entenda que o seu tempo é precioso, mais do que você ficar vendo a vida de alguém numa rede social. Que você se preocupe em 2026 com esta responsabilidade santa de exercer governo, de exercer liderança, porque é um prumo de Deus colocado na sua vida para liderar nessa geração. Eu digo para você da parte de Deus, não rejeite a escolha de Deus. Não rejeite, sabe, se escondendo atrás da sua insegurança, se escondendo atrás dos seus traumas. Sabe, não minimize o chamado achando que, mas é grande demais para mim. Também era para Gideão, também era para Zorobabel, mas Deus disse, eu escolhi vocês, filho. Há um prumo na mão de vocês. E nós finalizamos com o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:24. Ele diz, fiel é o que vos chama. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Igreja, Ele fez com Zorobabel, Ele fez com Gideão, Ele fará comigo e com você. Fiel é o que vos chama.
Você está entendendo nesses primeiros cultos de 2026 que de fato 2026 vai ser um ano novo na sua vida. Não vai ser um ano novo no calendário. Eu disse, vai ser um ano novo na sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, terminando esse culto. 2026, nós já estamos vivendo o derramar das bênçãos de Deus. Receba no seu espírito. Você não começou esse ano por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você foi escolhido por Deus. Você está debaixo de uma determinação e graça do Espírito Santo. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Ele lhe elegeu. Ele te deu uma identidade nele. Ele tem um governo para você exercer nesse tempo. Ele tem algo para depositar nas suas mãos. Ele está dizendo, deixa eu trabalhar. Tira o orgulho, tira o medo, tira a limitação. Se veja no Espírito, amado. E quem Deus escolhe, Ele mesmo serve. Quem Deus cela se levanta, e quem se levanta para governar nessa geração. Tem alguém que pode ficar de pé nessa manhã para governar nesse tempo, em nome de Jesus? Fique de pé com as suas duas mãos aos céus. Comece a dizer, Pai, eu me levanto em autoridade, eu me levanto em governo, eu me levanto com toda a ousadia do Espírito para governar nesse tempo. Diga, porque eu sei quem eu sou em Ti, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu sei a obra, eu sei de onde o Senhor me tirou, porque eu sempre fui Teu, eu sempre estive nas Tuas mãos, Pai. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos lembra nessa manhã que fomos eleitos segundo a Tua presciência, que fomos escolhidos pela Tua determinação e graça. Pai, o Senhor está limpando corações nessa manhã. O Senhor está usando o começo desse ano, Jesus, para restaurar mentes, para alinhar coisas, Jesus. E eu, Pai, como pastor dessa casa, com esta santa responsabilidade, eu digo aqui, Pai, eis-nos aqui como Cristo vive, Jesus. Eis-nos aqui para sermos enviados para esse tempo. Eis-nos aqui para sermos enviados para uma geração perversa, assim como Isaías, Pai, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrupta, assim estamos nós, Jesus. Assim como os Seus profetas do passado, o Senhor está nos falando que o selo não é mérito, mas é graça. Não é pelo que nós somos, não é pelo que nós fizemos, mas é pela Tua graça. Não precisamos, Pai, de uma autopromoção, porque o Senhor já nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor já nos elegeu, o Senhor já nos colocou, Senhor, em um caminho de perfeição. E nós cremos, Jesus, que por mais que tenhamos lutas, por mais que tenhamos levantes, por mais que passemos pelo vale da sombra da morte, nós chegaremos ao final deste ano em perfeita vitória. Nós chegaremos sempre conduzidos em triunfo. Nós viveremos o cumprimento da Tua palavra profética. Os escolhidos reinarão com Cristo. Este é o ano do Teu selo sobre estas vidas. Eu profetizo sobre as casas representadas, eu profetizo sobre as empresas, sobre os negócios, sobre os comércios, sobre os sonhos, sobre os projetos. Deus, tudo já há um bom ânimo, Jesus, tudo já há um bom êxito, Pai. Por mais que teremos lutas, por mais que teremos aflições, o Senhor nos tomará pela nossa mão direita, nos conduzirá em um caminho perfeito. O Senhor está dizendo, eu já venci o mundo, filho meu. É isso que nós recebemos da Tua parte, Deus. É isso que nós tomamos posse, Jesus. É isso que nós misturamos com fé, e é isso que nós viveremos, Jesus. Viveremos o Teu agir, viveremos o Teu sobrenatural, viveremos, Pai, milagres. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e porque nós cremos, nós veremos. Somos os bem-aventurados que vivem pela fé, Jesus. Obrigado, Pai, por esses cultos. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa desamparados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está nos dando direção. Não são promessas falsas, não são promessas vazias, Deus, mas é a Tua palavra profética sobre as nossas vidas que se cumpra em nós. Diga com a sua boca, meu amado, que se cumpra em mim. Diga que se cumpra na minha casa, que se cumpra no meu local de trabalho. Diga que se cumpra na minha saúde. Diga que se cumpra nos meus pensamentos. Diga que se cumpra na minha vida o ano do selo do Senhor, porque assim Deus diz e assim já é. Oramos e declaramos e tomamos posse dessa verdade. Declaro sobre a tua vida que as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes, e aqueles que vão viver o selo do Espírito, que vão reinar com Cristo, que vão viver as promessas de Deus, diga glórias a Deus. A Bíblia diz, igreja, agindo Deus, diga, ninguém impedirá.
você possa sair daqui nessa manhã com esta convicção, meu amado. Não foi um homem que falou, foi Deus que lhe trouxe aqui para falar pessoalmente, face a face com você. Nós passamos 3 minutos. Se você puder, nós vamos cantar um louvor que diz justamente isso. Não é pelo que fiz, não é pelo que sou, mas é pela graça. Nós vamos declarar isso. Se você puder cantar esse louvor, senão eu te despeço dizendo que você tem um bom domingo, que você viva a melhor semana da sua vida e que você possa reinar de fato já nessa semana. Segunda-feira não tem oração e confissão, mas quinta-feira estaremos juntos para a 4ª mensagem dessa série em nome de Jesus. Olha quem está ao seu lado e diga: é por graça que nós estamos aqui e será sempre pela graça do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Diga! Não é pelo que fiz e nem pelo não que é autopromoção, igreja. Disso é graça. Dá um brado de vitória ao nome do Senhor aí no seu lugar! Como explicar a tua graça? Vamos lá, com alegria e gratidão. Se ela é tudo que eu preciso e Não mereço. E com raiar de Fica aqui, novo ó. dia. bateristinha Vem misericórdias novas sobre mim. vai, Lorenzinho. E se de graça eu Deixa a recebo, criançada correr. se eu Vamos, sei que Beatriz. não mereço, tudo vem de ti. Toda dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes. Certamente a bondade Levante suas mãos, vamos lá, Cristo também vive. É o ano do selo da bênção, não vem tem nada. atrás de mim. Eu creio. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Não é autopromoção, Só pela tua graça. é escolha de Deus. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Oh, 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 Vamos, Pascal, como explicar a tua graça? não dá pra explicar, Tudo que eu só dá pra viver a graça. Ela é melhor do que a vida, ela nos basta. E com raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. E se de graça eu recebo, e eu sei que não Mas mereço, sem dele, tudo vem de ti. você pode declarar com ousadia. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de nós. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. E firmado nela estou e na palavra eu vou. Vamos lá, quero ouvir as suas vozes lá em cima. Só pra acabar, não é pelo que fiz com as palmas, ei. Não é pelo que fiz e nem Diga! só pela tua Firmado! firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça. Vamos agora, só as palmas e as Pela vozes. tua graça. Vamos juntos, vem! Não é pelo que fiz E nem pelo que sou. o nome disso é graça. É nela que nós estamos, é nela que nós vamos. Vem, vem!
firmado nela estou, inabalável vou. O nome de Jesus. Subiu, 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 subiu. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Dá o seu último prato de vitória nessa manhã, Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, não. Bom dia, igreja. Abraça quem está do seu lado e fala: estamos vivendo o ano do selo de Deus. Até quinta-feira, graça e paz a todos.